Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai estar aqui continuando com a aula que a gente falava sobre malware. Dessa vez a gente vai estar falando sobre antivírus, tá certo? Então se você não viu a aula anterior, estou deixando na descrição e no final desse vídeo a aula. Dá uma acessada lá antes de ver essa daqui, para você entender todo o conceito por trás. Mas se você não quiser acessar, tudo bem. Você pode ver primeiro essa aula, depois ver a outra. Mas algumas coisas vão ficar meio perdidas, tá certo? Então, eu aconselho que vocês vejam antes, né? É melhor. Dá uma olhada, dá uma pausada nesse vídeo, depois você volta. Tá? E aí que tá. A gente tem aí o conceito de anti-malware, né? Ou antivírus. O que é isso? Né? Anti-malware ou antivírus, como o próprio nome diz, é aquele programa que evita os vírus ou que evita os malwares, né? No seu computador. Existem vários né? Antivírus, adblock, por exemplo, também é um outro tipo de... seria anti-ads, né? Anúncios, né? Desejados. Enfim, existem vários programas para bloquear esses tipos de malware, né? Por aí. Mas existem alguns programas que têm um compilado desses conceitos. Eu não vou estar falando de todos os conceitos, porque vocês já aprenderam sobre os malwares. Então, praticamente é só você adicionar um anti ali, né? E você vai perceber todos os antis que existem. Tá? E esses programas eles têm esse tipo de comportamento. Mas é interessante estudá-los para a gente entender mais ou menos como é que os hackers fazem, né, para, por exemplo, camuflar as aplicações dele. Para você camuflar uma aplicação de um antivírus, você tem que entender sobre o antivírus. Concorda comigo? Então a gente vai entender um pouco mais aqui sobre antivírus. Mas lógico, a gente não vai estar ensinando aqui diretamente você a fazer. A gente está falando aqui sobre a parte mais conceitual. Essa é a base que você precisa para entender todo o mundo ao redor. Outra coisa, a gente também aqui não tem tendência maliciosa, a gente não quer aqui ensinar ninguém a ser criminoso, por exemplo. Isso daqui é hacking ético, a gente está aprendendo sobre pentest, tá certo? É uma profissão legal e conhecimento não é crime, né? Você usa aquele conhecimento de acordo com aquilo que você aprendeu. Isso daqui pode ser usado tanto para o bem, tanto para criar novas aplicações sobre antivírus, para desenvolver a habilidade dos antivírus, quanto para o mal, tá certo? Tudo depende aí de quem vai utilizar e quais são os conceitos aí por trás dessa pessoa. Né? E outra coisa, impedir conhecimento não é certo, tá certo? Porque se você impede conhecimento, se você impede que as pessoas saibam mais das coisas, você está impedindo que as pessoas também saibam como se defender daquelas coisas, tá certo? Então, esse é um conceito importante dos hackers. Você não pode impedir que as pessoas aprendam, tá? Vocês têm que influenciá-las a aprenderem e influenciá-las a não fazerem o mal com aquele conhecimento, tá bom? Esse é o caminho certo. Agora, bora para a aula aqui. Né? Então, aqui a gente tem vários antivírus ou anti-malware, que você pode ver aí. Tem o Avira, a Avast, né? Tem várias opções aí. E é praticamente isso. Beleza. Quando a gente fala de antivírus, né? Como eu disse para vocês, tem várias formas que ele faz para detectar os vírus. Né? Detectar malware, né? Tem várias formas aí de detecção. Entre elas, a gente tem a assinatura, a heurística, a conexão em blacklist, que é basicamente a conexão que você tem por exemplo, o antivírus, o site do antivírus, ele tem uma lista de todos os possíveis softwares errados, né? Por título, por várias outras informações que o software traz, né? Na descrição dele. Ele vê essa blacklist lá e ele vê, ó, isso daqui foi acusado provavelmente com um software malicioso. E pede para o anti-malware dar uma olhada lá, certo? Lembrando que hoje em dia o que você tem instalado no seu computador é um anti-malware. Porque antivírus é muito antigo, é um conceito muito antigo e que era só usado para vírus. Né? Anti-malware é o complemento todo. E tem também as portas perigosas. Isso daqui tem mais a ver com firewall, que a gente também vai abordar aqui. Tá? Mas o anti-malware, de forma geral, ele tem um pouquinho de firewall dentro dele também. Bora para o primeiro conceito, assinatura. O que é isso? Quem aprendeu um pouquinho de linguagem de programação sabe que você tem que programar o seu programa de maneira lógica, né? E aí você vai fazendo aquilo if, else, for, while, essas coisas. Né? Você não sabe sobre programação, sabe praticamente que ele vai fazer um código, né? Para dizer para a máquina o que a máquina tem que fazer. Certo? Se eu pego um malware, né, e analiso esse código, lembrando, esse código vai estar em assembly, ou então vai estar em binário. Né? Então a máquina vai analisar aquele código em binário, o resultado final dele.
Se ele analisa aquele resultado final dele, né, que é da execução, é a linguagem direta do programa para a máquina, né? A programação a gente aprende normal, né? C, Python. A gente está tentando traduzir aquilo que a gente diz para a máquina. Quando a máquina está com o programa no estágio final, ele já traduz do binário para a máquina, tá certo? Para a execução da máquina direto. Não passa pela lógica humana. Então a gente não entende essa parte aqui binária. Essa parte a gente só consegue entender em programação até assembly, né? Depois é a máquina, né? Depois fica inviável você tentar entender aquilo que a máquina está dizendo. Então, a máquina, o programa, ele vai pegar todo o código binário e ele vai analisar o código binário com códigos binários em uma biblioteca que ele tem, né? Então, o programa, o anti-malware, ele vai pegar uma biblioteca, vai ver aqui, ó, tem esse programa tem tal código binário, né? E esse programa é malicioso. Aí ele vai olhar na sua máquina e ele vai perceber, ó, esse programa aqui ele tem o mesmo binário do outro programa, que é malicioso. Então, provavelmente, esse programa é malicioso, né? Então, a técnica de assinatura é isso daí. Ele vai pegar um código malicioso, né? E ele vai analisar com o código da sua máquina para ver se eles são parecidos, eles são iguais. Se ele encontra que são iguais, então ele sabe que aquele código ali é malicioso, é um vírus, né? É isso, basicamente. A gente tem a heurística. A heurística é um conceito bem complexo sobre lógica, sobre conhecimento, o estudo do próprio conhecimento. É algo até filosófico de se falar, tá? Mas no conceito aqui de heurística, ele é mais simples, conceito computacional. Mas também é bem complexo. O que ele faz, basicamente, é um software que pega o programa, coloca ele em um espaço confinado, seja um sandbox, alguma coisa assim do tipo. Então, se você já ouviu falar do conceito de sandbox de máquina virtual, você sabe disso, né? Então, ele coloca naquele espaço fechado ali, e ele vai vendo ali como é que o programa se comporta, né? Então, ele vai deixando tal coisa, ele vai deixando ele fazer tal outra coisa, né? Tudo em um ambiente fechado, né? E aí, ele vai vendo e analisando o comportamento daquele programa, e percebendo, ó, esse programa ele está pedindo muita solicitação na internet. Ele está pedindo muito tal coisa. Ele está pedindo muita outra coisa. E aí ele consegue perceber que aquilo ali provavelmente é um malware, certo? É uma técnica bem interessante e bem complexa. Consegue pegar uma grande quantidade de vírus. Mas, lógico, de malware, quero dizer. Consegue pegar uma grande quantidade de malware, lógico, né? Mas ela nunca é 100% precisa, né? Então o programa ele pode se esconder muito bem. E consegue enganar a heurística. Certo? Mas é uma técnica aí que eu diria até de machine learning, por exemplo, né? Em que a máquina vai aprender como o programa está se comportando. É um outro conceito aí importante que vocês podem procurar. E é uma técnica até bem eficiente quando o tempo vai passando, né? Quando ele vai conseguindo mais dados, né? Mas não é 100% precisa. Tem formas de burlar isso daí. E aí a gente tem que falar de Zero Day Exploit, Zero Day Malware, certo? Lógico, eu não vou tratar de exploit. Exploit é a parte web. Essa é a parte mais física, né? Eles têm interligação, os programas malware e exploit? Tem. Mas a parte web a gente está tentando separar um pouco aqui. Então alguns conceitos aqui não vão ficar tão bem trabalhados aqui, tá? Bora passar aqui. Beleza, aqui a gente tem uma tradução do caminho da heurística e do método de assinatura. A heurística, né? Aparece um malware novo, né? O antivírus detecta o malware proativamente, né? Então, a partir de... nem analisa, ou se chega a analisar, nem faz uma análise completa aí do malware, né? Geralmente a heurística, inclusive, demora bastante tempo para ser feita, tá certo? Então, vocês precisam dar uma solicitação maior aí, demora um tempo muito grande. Então, sempre quando você bota seu antivírus para fazer uma análise completa da máquina, né, ele geralmente usa essa técnica de heurística, tá? Então, antes de iniciar o computador, por exemplo, aí ele bota o computador em heurística, certo? Então, aparece um novo malware, o antivírus encontra a ameaça e o usuário está protegido. E o problema da assinatura é que eles têm que identificar primeiro o malware para que eles possam criar um anti-malware para aquilo ali, né? A heurística não, ela simplesmente imagina que aquilo ali deva ser um malware, né, por causa do comportamento dela. Então a heurística é muito mais rápida, né? Ela não tem que passar pela empresa do antivírus. Ela só tem que passar pela própria análise dela, né?
E a assinatura não, ela tem que passar pela empresa, ela tem que passar pela empresa do antivírus e ser analisado, né? Aqui como fala, aparece um novo malware, a empresa tem que analisá-lo antes de poder consertá-lo, então o malware vai poder agir enquanto a empresa não conserta o malware, né? Aqui não, aqui ele identifica que é um malware, ele vai identificar em tudo que é canto. E os computadores dos usuários recebem uma atualização para que eles possam identificar que aquilo é um malware e o usuário possa estar protegido, tá? Então a técnica de heurística é até mais eficiente, mas nem sempre precisa ser só ela usada. Você pode usar as duas, é muito mais eficiente usar as duas. Beleza, não falou aqui da conexão em blacklist, né? Mas eu já expliquei aqui, e portas perigosas também. Mas para falar de portas perigosas, né, a gente tem que falar de um outro conceito, que é o firewall, tá certo? Então aqui eu botei um bocado de pneu queimando, um bocado de gente pulando aqui, né? Por quê? Firewall significa, literalmente do inglês, a tradução livre, parede de fogo, tá certo? Então eu fiz aqui uma parede de fogo, né? Uma parede bem amigável aí de protesto, tá certo? Muita gente aqui radical. E o que a gente vai fazer é basicamente tratar sobre esse conceito, né? Deixa eu ver. Beleza, o que é o conceito de firewall? Firewall é um programa que bloqueia conexões da porta. Então o firewall ele bloqueia as portas lógicas. É praticamente isso que ele faz. Ele bloqueia as portas que são perigosas, né, para aquele computador. Então a porta Telnet, que é a porta 23, a porta lógica 23, se você não sabe o que é porta, assista a minha aula sobre redes, introdução a redes, eu explico lá o que é uma porta lógica. Tá? Então a porta 23, que é da Telnet, por exemplo, ela é perigosa. Então o firewall geralmente bloqueia ela. Certo? Então ele tenta bloquear essas portas perigosas e não deixa acesso de arquivos que aparentem ter um comportamento perigoso, que não tenham sido chamados pelo computador. Entendeu? Então se você não chamou aquele site e ele veio com um arquivo esquisito, o firewall não deixa passar. Ele não deixa nem entrar na sua rede. Entendeu? Então ele geralmente está no seu roteador. Então o roteador, por exemplo, é um firewall. Né? Ele tem um firewall. O tipo de firewall dele é um firewall físico. Né? É um firewall hardware. Tá certo? E aí a gente tem aí, por exemplo, a internet, o roteador com firewall, né? E ele não deixa as conexões passarem para o switch para serem distribuídas para o computador. Aqui podia ser um hub também. Tá? E aqui tem um conceito, né, padrão que o pessoal gosta de falar, que é como se fosse uma parede, em que os worms, os hackers e os trojanos e os vírus não entram. Mas não é bem assim. Né? E aí seus e-mails podem passar, por exemplo. Aqui tem a internet, né, o roteador, o firewall, o switch, e aí ele distribui para os computadores. Mas o firewall é um conceito bem mais complexo. Existe firewall para casa, né, para o seu ambiente doméstico, e existe firewall para empresas, por exemplo, né, para eles impedirem certo tipo de coisa de acontecer. Esses firewalls para empresa eles são mais complexos. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma conexão manager. Né? Então as empresas, por exemplo, eles utilizam às vezes Active Directory, que é um conceito aí de Active Directory, que é um conceito aí de que os computadores vão ser controlados por uma máquina central, o servidor. Né? O servidor vai oferecer máquinas virtuais para os computadores. Eles não vão acessar por eles mesmos. Eles vão ter que estar conectados a uma rede para poder ter acesso àquele usuário. Né? Então, essas redes elas precisam de uma defesa centralizada também. Né? Que todos os computadores vão agir da mesma maneira. Né? Então, tem um centro de firewall, né? o Access Manager, né? Que vai impedir determinados acessos e liberar determinados acessos. Seja a partir de uma lista DNS, seja por qualquer coisa. Ele vai impedir o acesso de determinados sites à máquina, né? Por exemplo, ou de determinadas portas à máquina. Tá bom? E aqui tem a entrada das portas que podem entrar, né? E as portas que podem sair. Né? Então as portas passam por esse Access Manager e ele libera só de acordo com as portas que ele quer. Tá? Aqui tem a nuvem, né? O conceito de nuvem que a gente tem aí, que é você guardar informações na nuvem, na internet, né? Para você reavê-las de novo. Mas aqui o conceito de nuvem é mais tentando aglutinar o conceito de a rede pública da rede privada. Né? Então a rede privada é a rede só do seu computador. Então é só seu roteador, switch, sem internet. Né? Isso é a rede privada. Com a rede pública que é a internet. E ele permite aí o acesso para as pessoas. Aqui, inclusive, tem conexões HTTP, que deve ser de site, né? Wi-Fi, né?
pela internet, né? E aí tem os conceitos separados aqui. Servidores mandando informações, LDAP servers mandando informações. Aqui tem uns tipos de firewall, tem um pessoal e tem um para rede, né? O pessoal ele filtra pacotes, né? Filtra pacotes, portas. Para rede, né? Para empresas e tudo mais. Além de filtrar pacotes, eles têm outras tecnologias como circuit level, né? Na camada de aplicação eles agem, né? Então aqui vocês não estão vendo no slide por causa que o slide está um pouquinho cortado aqui. O vídeo está na definição certa aqui o vídeo, né? Então não dá para ver direito. A gente tem os firewalls para camada de aplicação, tá certo? Vocês não estão vendo aqui desse lado, mas tem a camada de aplicação, né? No transporte de informações. Então se você não viu ainda essa aula, se você ainda não viu a aula que eu falo sobre redes, né, o básico que você precisa saber sobre redes, eu falo mais sobre o transporte dos dados. Né? E o transporte a partir da camada de aplicação, ele tem a ver mais com informações como portas como Telnet. Né? Então a gente começa a falar das portas na camada de aplicação, certo? Então aqui tem os pacotes, né, que são filtrados e as portas que são filtradas pelas redes de network. E aí depois a gente tem o NAT, né? NAT é um outro conceito aí que a gente trabalha até em máquina virtual. Você pode configurar a máquina virtual para ela ser uma máquina NAT. Né? Em que deixa eu passar aqui para vocês verem. A NAT aqui, como vocês podem perceber, ela está dividindo aqui a parte privada da parte pública. Né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai ter uma rede privada, né? Dentro da sua rede privada, que vai ter acesso direto à rede pública. Então, tudo que acontecer naquela rede privada não vai se alastrar para toda a sua rede pública. Não vai se alastrar para toda a sua rede privada. Não vai se alastrar para a sua rede. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o NAT, né? Static Net. Não lembro agora o que significa cada sigla aqui do NAT, mas depois eu procuro aí e vejo se coloco no vídeo, tá? Vocês devem ver por aqui. E é isso, basicamente. Vocês podem perceber aqui o formato aí de rede. Tá entrando aqui as informações, né? Aqui tem privado e tem público, certo? Agora a gente vai falar de um outro conceito extremamente importante também, que é como camuflar as aplicações em malware. Né? Então, os malwares, eles não funcionariam em um computador, aquele computador que tem um antivírus, por exemplo, ou um anti-malware. Né? Na maioria das vezes ele não funciona. Então, para você fazer com que ele funcione, né, justamente pelos malwares serem sempre da mesma maneira, quando a gente fala de malware, a gente fala, por exemplo, backdoor. A backdoor ela é feita sempre da mesma maneira, praticamente. A questão é o seguinte, a gente não fala aqui de você pegar a informação e programar de uma maneira diferente ou coisa do gênero. Não, a gente fala em separar essas duas partes. Como assim? Você, primeiramente, cria a aplicação, né? Então, o hacker, o cracker vai lá e cria a primeira aplicação. Então, ele cria o keylogger, depois ele cria, ou então ele cria o backdoor, ou então ele cria o adware, o spyware. Ele cria primeiro o programa. E aquele programa ele vai sim ser detectado pelo antivírus, tá? Mas essa é só a primeira parte. Porque agora a gente tem que tentar camuflar o programa. Tá? Então, os hackers eles geralmente dividem dessas duas maneiras. Porque não tem como você pensar em uma aplicação. É muito difícil pensar em uma aplicação já tentando deixá-la invisível. Tá? E podendo fazer técnicas aí diferentes para deixá-la invisível é mais viável. Tá certo? Então a gente tem aí técnicas para deixar um malware, um programa invisível perante firewall, anti-malware e coisas do gênero. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, os packers e os binders, né? Tem os scripters, e tem os conceitos aqui de malware oligomórfico, polimórfico e metamórfico. Tá? Então, falar um pouquinho mais sobre eles. Bora seguir aqui. Primeiro, bora falar sobre o packer. Né? O packer, ele, como o próprio nome diz, é um compactador. Né? Então, por exemplo, você tem um WinRAR no seu computador. Ele é um compactador de informações. Tá certo? A questão é a seguinte. O packer que a gente está falando aqui é um packer em tempo real. Quer dizer que quando você executa aquela aplicação, o arquivo é descompactado. Entendeu? Então, vamos supor o seguinte. É como se você colocasse sua informação no WinRAR. Tá certo? E quando você abrisse
desse 2 cliques na informação ali, o WinRAR descompactava ela e executava ao mesmo tempo. Tá? Esse tipo de coisa, essa ação de descompactar e executar ao mesmo tempo, ela foi usada aí por muito tempo, na época em que os computadores tinham pouco espaço, né? Porque você precisava compactar elas e executá-las, porque por você ter pouco espaço, você precisava guardar mais informação do que aquilo que você conseguia. Né? E como eu já falei em aulas aqui anteriores, compactar informações é basicamente o seguinte: você vai pegar o código binário dali, vai ver se existe um A, se existe um B, né? Ou código hexadecimal, geralmente. E aí você vai transportar para um outro arquivo dizendo, ó, tem um A, tem 2 A's aqui dentro desse arquivo. Né? Tem 3B aqui dentro desse arquivo. E aí você consegue compactar em informações menores. É isso daí. E é a mesma coisa que acontece aqui. Esses tipos de execução eram feitos para isso, geralmente para coisas do próprio sistema operacional. Tá? Aplicações do próprio sistema operacional tinham esse tipo de compactação. Eles são também conhecidos como arquivos autoextraíveis. E aí esse comportamento foi trazido para disfarçar informações, disfarçar malwares, certo? Na hora da execução deles. Hoje em dia, a maior parte das execuções desse tipo são para malwares, porque não é mais necessário esse tipo de compactação. Além disso, fala sobre a engenharia reversa aqui um pouco. Né? Engenharia reversa, como eu estava falando, na verdade eu não falei, né, mas engenharia reversa é uma área bem interessante, porque quando a gente começa a entrar em malware, é bom você saber um pouco sobre engenharia reversa também, para ver quais são as técnicas ali que você consegue quebrar programas, né? Então, passar pela autorização de programas e coisas desse gênero. Né? Game hacking, por exemplo, também fala sobre isso. Binders, né? São programas capazes de ligar 2 arquivos de qualquer tipo de mídia. Então, basicamente, o binder ele é um combinador, ele combina, né, 2 tipos de arquivos diferentes. No caso, o que ele vai combinar aqui são scripts com outro arquivo, certo? Então, dessa forma, ele consegue disfarçar o arquivo e não fica muito na cara que é um arquivo executável, coisa do gênero. É uma forma de deixar o arquivo invisível. Mas, quando a gente fala dos antivírus hoje em dia, não é tão difícil um antivírus perceber se aquele arquivo é malicioso ou não. Tá? Mas é uma técnica de disfarce. A gente tem os crypters também. Aqui eu coloquei um crypter, né? Que foi criado aí por, acredito que foi Leonardo da Vinci. Tá? Da Vinci criou um crypter desse que hoje é a lógica utilizada para a maior parte das trancas que a gente tem hoje em dia. Seja tranca de armário, seja cadeado. Né? Essa lógica aqui de colocar uma informação aqui dentro e você tem que colocar a senha certa para que você possa abrir a informação. A mesma coisa vale para o crypter. Ele pega as informações, mistura elas, então mistura os binários das informações, né? Binários dos arquivos, e dessa forma ele consegue disfarçar o arquivo. O vírus, quando ele for ver pela assinatura da aplicação, ele não vai conseguir mais encontrar uma assinatura maliciosa, né? Porque ele vai encontrar uma assinatura que ele não entende muito bem. Justamente essa assinatura, ela só tem uma chave possível. Então você tem que criar um programa, né, que transforme as assinaturas, mude as posições das assinaturas para a ordem certa. Né? E esse programa é chamado de chave. Né? Então só existe uma chave possível, né, uma combinação possível para que a chave possa ser aberta e o programa possa virar novamente um malware, né, o programa original. Certo? São técnicas de esteganografia, inclusive, né, de criptografia, essa área forense, né, que eu também já falei no canal. Agora a gente entrou aí em termos um pouco mais complexos, tá? Então o que eu estava falando sobre oligomórfico, polimórfico e metamórfico, eu acredito. Então é o seguinte, os vírus, às vezes, eles têm alguns comportamentos interessantes para eles poderem se autorreplicar para outros computadores. Né? Então, por exemplo, o vírus oligomórfico, né, ele tem uma série de possibilidades de vírus que eles podem virar. Né? Então, são poucas possibilidades, né? Mas ele, praticamente aqui como vocês podem ver, ó, ele encripta o vírus, aí ele vai em uma coleção, né, de vários tipos de decriptadores diferentes. E aí sai um corpo de vírus decriptado, encriptado de novo, né?
Então, o que acontece? Aqui tem um tipo de vírus, o processo de infecção aqui, né? Aqui tem um tipo de vírus. Quando ele vai passar para outro computador, ele se transforma em outro tipo de vírus. Entendeu? Ele tem uma criptografia diferente, ele vai ter uma chave diferente para a criptografia. Esse daqui ele tem uma chave. Ele está encriptado como um crypter, uma chave. Né? E quando ele passa para o outro, ele passa a ter uma outra chave. Né? O programa tem o mesmo comportamento, é o mesmo programa, sendo que com chaves diferentes. Sendo que essas chaves elas são poucas e são pré-selecionadas. Esse é um vírus chamado oligomórfico. Certo? Então, do grego oli, que é normalmente pouco ou pequeno, né? Então são poucas chaves. Aqui a encriptação é feita de maneira estática, né? Então podendo variar enquanto o malware se espalha. Então quando ele passa de um computador para outro, varia aí um pouquinho a encriptação. O poligomórfico ele já é um pouco mais polimórfico, quer dizer, né? Ele é um pouco mais potente, né? Ele foi poly, né? Significa muitos, né? E morph significa forma. Então ele tem várias formas diferentes. Ele pode criar quase que uma quantidade ilimitada de mutações diferentes para o vírus. Então a gente pode entender o oligomórfico como a primeira versão do polimórfico. Né? Os vírus começaram sendo oligomórficos, depois eles passaram a ser polimórficos. Né? Aqui existem, a chave é muito difícil de descobrir, então você, em um método de brute force simples, você não consegue descobrir a chave. Então esses vírus aqui eles são consideravelmente poderosos, né? E esse é um conceito avançado de malware. Tá? E aí a gente, por fim, tem os metamórficos. Metamórficos que realmente são punk, tá certo? Esses daqui realmente são muito difíceis de fazer. O que você faz com que o próprio programa se comporte de uma maneira a mudar quase que completamente sempre, né? Sua ordem e todo o seu código. Essa estrutura lógica vai mudar em hexadecimal, né? Vai mudar em assembly, né? Porque é a instrução final do programa. Né? A forma mais fácil de mudar ele é por assembly. Então, os vírus eles se mudam agora sozinhos. Né? Eles não têm mais o trabalho de passar para outro computador. Eles estão sempre se mutando. Então, isso daqui é muito difícil de encontrar, muito difícil de achá-lo e muito difícil de produzi-lo também. Certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma engine de mutação. Né? E aí o vírus vem para cá, o malware, no caso, vem para cá, muta e volta. Muta e volta. Né? E ele vai se transformando. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o código hexadecimal. Né? As instruções da memória passam pelo código hexadecimal. Né? Então ele manda para tal determinado local da memória, determinado outro local da memória. Né? E aqui praticamente ele consegue mudar isso daí e transformar de uma maneira que ele execute da mesma maneira, né? Ele faça a mesma coisa, mas com as instruções em ordens diferentes. Então quando vai analisar o binário, está diferente o binário. Aqui tem um exemplo, né, do processo de mutação dele. Começa pelo host, né, encontra seu próprio código, vai para a engine de mutação. Aí lá ele desencripta, né, o código, analisa, transforma e encripta de novo e manda para o próximo usuário. Certo? Esse é um processo de mutação aí dos vírus oligomórfico, polimórfico e metamórfico. Aqui a gente tem alguns outros conceitos. Camuflagem, né, de malwares, tá certo? E a gente tem a modificação do binário. Né? Então, como a gente já estava vendo o oligomórfico, poligomórfico, né? E a gente tem ali alguns métodos de modificação desse código binário. Você pode trocar os registradores, né, do código, pode ter a substituição do código, né, por alguma outra coisa, de repente menos passível de ser encontrado por um vírus que utilize a técnica não de assinatura, mas a heurística, certo? A heurística, tá bom? Então, a heurística, né? Então ele consegue ir mutando e vendo uma coisa aí que é menos perceptível pela heurística. Né? Tem a reversão da condição de branch, tá? A adição de código inútil, né? Então você coloca um bocado de código ali que não faz sentido. Quando for ter análise por assinatura, por exemplo, ele vai ver, ele não vai conseguir perceber que os dois são exatamente iguais. Né? Isso é ordenação de subrotinas, né? Inserção e recompilação de código. Isso daqui tudo, essa troca de registradores,
a ordenação de subrotina, a reversão de código branch. Não vale tanto a pena eu explicar agora, vale mais a pena eu explicar quando a gente começar a trabalhar mais sobre programação e tudo mais. Até mesmo porque são conceitos que ainda são um pouco turvos para mim também, tá? Então, beleza. Aqui algumas maneiras de evitar vírus, tá certo? Nunca abrir um e-mail de estranhos, tá certo? Nunca abrir o conteúdo de um e-mail de alguém que você conhece, a não ser que você saiba exatamente o que é. Né? Usar um antivírus, né? Sempre um anti-malware no caso, e manter o Windows atualizado. Desabilitar o JavaScript e o Flash. Desabilitar o modo de pré-visualização. Outras táticas aí para manter seu computador seguro. Né? Windows atualizado. Baixar arquivos peer-to-peer. Evitar sites questionáveis, né? Não dar nenhuma informação online, né? Ou tentar divulgar o mínimo possível de informações online. Utilizar um antivírus, né? Um anti-malware, um anti-spyware. Utilizar só um browser, né? Poderoso aí, feito... Hoje em dia nem tanto o Explorer, né? Mas o Firefox, o Google Chrome, né? O Opera também pode ser. Não utilizar programas que requisitam os direitos de um acesso administrativo, né? E considerar utilizar também uma máquina virtual. E aqui estão as fontes, tá, pessoal? Para vocês acessarem, eu vou estar deixando esse slide na descrição do vídeo, para quem quiser acessar, contanto que você use e dê os direitos ao canal, né? Eu deixo vocês acessarem aí, deixo vocês usarem, estudar à vontade. Aqui também tem todos os sites que eu fiz pesquisa, que eu trouxe as informações, tá? Também os direitos a eles, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like. Valeu. Falou.